Bom dia a todos os irmãos. É um privilégio poder estar convosco nesta igreja e podermos assim em conjunto, os que estão aqui na igreja e aqueles que estão lá em casa, podermos de alguma forma louvar o nome do Senhor. Apesar de todas as restrições que ainda estamos a viver, apesar de todas as limitações que temos, mesmo assim temos o privilégio de termos um dia de descanso e neste dia de descanso podermos em liberdade louvar e adorar o nosso Deus. É muito bom poder ver-vos, é muito bom poder estar convosco, mas é sobretudo um prazer muito grande podermos em conjunto louvar o nome do Senhor. Quero agradecer ao pastor da igreja de Setúbal o privilégio que me dá nesta manhã poder estar convosco e de vos apresentar a mensagem. Hoje, segundo o calendário da União, é o dia dos ministérios da parte multimédia e por isso o pastor Rui Bastos lembrou-se que talvez pudéssemos nós, enquanto Departamento de Comunicação da União, dirigir-vos algumas palavras nesta manhã. E por isso aceitei o convite com muito gosto e agradeço este momento. Gostava de vos falar um pouquinho de comunicação, mas sobretudo levando-vos àquilo que eu considero ser de extrema importância para os dias que estamos a viver. Nós, quando falamos de comunicação, pensamos sempre nas várias opções que existem ao nosso redor, aquelas que estão diante de nós e que de alguma forma nos levam a chegar muito rapidamente a qualquer lugar, a qualquer pessoa, em qualquer hora do dia e com qualquer assunto, não importa. Hoje temos a liberdade ou a possibilidade de o fazer quase de forma instantânea. Se queremos falar com algum familiar que está longe, se está num outro lado do oceano, se está num outro continente, basta nós formularmos uma pequena mensagem, colocarmos talvez uma foto de apoio a essa mensagem e clicarmos num botão. E enquanto estamos a clicar, parece que a outra pessoa já está a receber essa mesma mensagem. É extraordinário termos estes meios e esta forma de podermos comunicar. Eu não me canso de dizer que em 1990, quando saí da igreja de Setúbal e fui para Colonge, só havia telefone, fax e telegramas. O que era muito mais complicado porque o carteiro só passava uma vez por semana no colégio. O que significava que se eu quisesse receber alguma correspondência das pessoas que eram meus familiares ou mesmo a pessoa com quem eu namorava na altura, que hoje é minha esposa, teria que esperar uma semana para receber alguma informação deste lado. Mas aqui em Portugal também tinham que esperar uma semana que eu pudesse enviar todas as cartas possíveis. Isto mudou rapidamente. E vão ver que não foi há muito tempo atrás. Já vos vou dar a data. Antes de nós abrirmos a Bíblia, permitam-me dizer-vos que os nossos dias estão de alguma forma preenchidos pelas vias da comunicação. Nós já não sabemos viver sem estas vias de comunicação. Vejam, se sairmos de casa à pressa e se tivermos que levar connosco um documento em papel imprimido em casa, e se por alguma razão nós nos esquecemos desse documento em casa, mas já vamos um pouco atrasados para chegar ao local do emprego, à escola ou a algum outro lugar de encontro, se calhar nós não arriscamos em chegar atrasados. Preferimos deixar o documento em casa e depois enviá-lo de alguma outra maneira. E hoje nós temos maneiras muito fáceis de enviar. Mas se deixarmos este pequeno aparelho em casa, o que é que vai acontecer? Têm coragem de chegar atrasados? Muito provavelmente, a maioria dos que estão aqui e aqueles que estão lá em casa, arriscamos a chegar atrasados ao ponto de encontro, porque aqui está a parte significativa da nossa vida, do nosso dia-a-dia. Nós já não sabemos viver sem este pequeno aparelho. Sabem que uma grande parte da população, a primeira coisa que faz quando acorda é pegar neste aparelho. Não é neste, mas num aparelho semelhante a este. Podemos dizer que, em média, nós olhamos para o nosso telemóvel 150 vezes por dia. Não são poucas, 150 vezes por dia. Eu também não sei se já pensaram nas consequências que isto pode ter ao nível do nosso cérebro. Entre muitos outros síndromes que nós podíamos falar, eu posso referir a síndrome de ansiedade quando não temos internet por perto. Não sei se vocês passam por este problema, mas acreditem que há muita gente que passa, e eu acredito que todos nós já vivemos um pouquinho esta dificuldade. Quando não temos internet por perto é tremendo. Ou então,
Quando os nossos dados no telemóvel já se gastaram ou estão praticamente no fim, nós tornamos-nos muito mais ansiosos. E nesta geração em que vivemos, parte significativa da nossa vida é passada no mundo virtual. Eu ainda sou do tempo, quando era criança, em que não havia televisão em casa e nós passávamos, digamos, o serão à noite na rua, conversando entre vizinhos. Provavelmente nenhuma das crianças que estão aqui, ou dos jovens, ou mesmo dos adolescentes, sabem o que é isto. Depois passámos a ter a televisão em casa e aí já nos recolhemos em casa. E em família, à noite, o serão era passado a ver televisão. E se calhar alguns dos que estão aqui lembram-se e recordam-se destes momentos. Hoje, provavelmente estaremos, neste caso, os 4 em casa, cada um com o seu telemóvel, talvez sentados no mesmo sofá, mas cada um dentro do seu próprio mundo virtual. Uns a ver umas mensagens, outros a ver um filme, outros a ver as notícias. Não importa o que é que estaremos a ver, mas provavelmente todos nós estaremos no nosso mundo virtual. A cada segundo são enviados para este mundo global qualquer coisa, a cada segundo, qualquer coisa como 3 milhões de e-mails. A cada segundo. São carregadas a cada segundo 500 horas de vídeo no YouTube. E por minuto existem mais de 1,8 mil milhões de sites a serem consultados. Isto é extraordinário. Nós não estamos a falar de algo muito antigo, como eu vos dizia. A primeira página que foi lançada no mundo da web foi no dia 6 de agosto de 1991 por um senhor chamado Tim Berners-Lee. Este senhor foi ele que inventou o mundo web e lançou exatamente no dia 6 de agosto. Vamos fazer agora, no próximo dia 6 de agosto, 30 anos de existência, em que de uma forma quase total, a grande maioria da população tem acesso às vias de comunicação online. O certo é que a partir desta data, 6 de agosto de 1991, quando foi lançado o primeiro site, nós passamos de um mero site que só tinha código, basicamente, para um estilo de vida que depende praticamente da internet e das redes sociais. Existem algumas redes sociais que batem recordes. O Facebook, o Instagram, o YouTube e agora mais recentemente o TikTok. Se o Facebook fosse uma cidade, ela seria sem dúvida a maior cidade do mundo inteiro. Em 2017 havia mais de 2 mil milhões de seguidores no Facebook, ou seja, com uma página de Facebook. O que é certo é que este mesmo criador da web, o Sr. Tim Berners-Lee, ele que criou a web, hoje considera que a utilização da internet está fora de controle. E que existem muitos sites que oferecem o pior das pessoas. Vejam, uma coisa que foi, de alguma forma, criada para facilitar a nossa comunicação. E, por exemplo, na Igreja de Setúbal nós temos várias pessoas que estão cá, que não são de Portugal e que vieram arriscar a sua vida para Portugal. Como é bom poder falar com os familiares que estão do outro lado do oceano, não importa onde. O que é certo é que aquilo que veio facilitar e muito a nossa comunicação hoje é vista como uma preocupação extremamente elevada, porque existe uma dependência quase cega e que nos faz prisioneiros. Há uma outra questão muito a ter em conta quando falamos de comunicação e, sobretudo, daquilo que nós vivemos no mundo virtual. Aquilo a que chamamos contra-informação ou informação falsa. Ou, se quisermos um termo mais pomposo, mais internacional, que todos nós gostamos de falar de uma forma mais internacional, mais comum entre todos, as tais fake news. Mas permitam-me dizer-vos que as fake news já são muito mais antigas do que o dia 6 de agosto de 1991. Podemos ver que os nossos primeiros pais receberam a primeira fake news no Jardim do Éden e acreditaram nela. Jacó produziu informação falsa para o seu pai e para o seu irmão. Salomão, durante o tempo que conseguiu, produziu informações falsas que o levaram a descer até ao Vale da Sombra da Morte. E lá no Vale da Sombra da Morte, ele recebeu notícias falsas e acreditou nelas. Nos nossos dias, nós falamos deste problema como uma epidemia.
Existe uma perigosa epidemia de desinformação que nos leva a não perceber qual é o limite entre o bem e o mal, o que é o certo e o que é o errado. Hoje estamos na era das muitas coisas. Aliás, temos tantas coisas e de forma tão descartável que nós já não nos preocupamos, por exemplo, em levar os sapatos ao sapateiro. É mais fácil se formos comprar outros. Estar a perder muito tempo e ir ao sapateiro, levar o sapato para ele recuperar o nosso. Não, vamos comprar outros. Temos tantas coisas. É tão fácil viver, porque de alguma maneira tudo é descartável. Mas na área da comunicação podemos dizer que estamos na era da mentira e da desinformação. Vivemos estes tempos de pandemia e todos nós estamos, de alguma forma, a sofrer por causa da pandemia da SARS-CoV-2. E vejam, segundo a Comissão Europeia, em 2020, no ano passado, diariamente foram publicados mais de 2.700 artigos com informação falsa sobre a pandemia. Por dia, mais de 2.700 artigos. E sabem que aquilo que eu vos vou dizer agora, penso que vocês também têm esta noção. Infelizmente ouvi e li muitas coisas que crentes da minha igreja publicaram para justificar aquilo que existe no mundo atual. Baseados exatamente nessas notícias falsas. Infelizmente, também se verifica nos nossos dias muitos crentes que passam horas a escrever, a publicar e a tentar fazer crer os outros, a partir desses mesmos documentos falsos, dessa contra-informação, em vez de pregar o Evangelho, em vez de pregar em Cristo, o Salvador da humanidade. Sabem que as notícias falsas têm 70% mais de probabilidades de serem partilhadas? 70% mais de serem partilhadas. Mais de 2 milhões de portugueses recebem notícias falsas todos os dias. Bom, talvez aqui não estejam os 10.000 adventistas. Vamos tirá-los. Nós não recebemos notícias falsas, nem partilhamos notícias falsas. Têm essa certeza? Conseguem perceber isso? Sabem o que é o falso e o que é o errado? Ou o que é o certo e o que é o errado? Mais de 2 milhões de portugueses recebem notícias falsas todos os dias. Existe em Portugal mais de 40 sites de desinformação nacional. E a pergunta é esta, e a pergunta impõe-se: quanto tempo passamos nós no mundo virtual? Quanto tempo passamos nós? As estatísticas dão alguns números. 40% dos jovens gasta mais de 2 horas por dia. Lá estamos nós a bater nos jovens. Os adultos, como não têm internet, nem usam internet, nem têm Facebook, nem sabem ir ao Instagram, portanto eles não têm. Não estamos a falar dos mais velhos. Não. Por acaso a estatística fala dos jovens. Mas eu acho que aqui podíamos incluir quase a população portuguesa. 40% gasta pelo menos 2 horas por dia no mundo virtual. Mas vai um pouquinho mais longe e diz que então 25% dos jovens passa mais de 6 horas ligados à internet. Mais de 6 horas. Ora, se nós passarmos 12 horas de pé, já só temos quantas horas? Quantas? Outras 6. Um estudo feito em 2020, portanto no ano passado, são estudos recentes, diz que em Portugal 7 milhões de portugueses usam ativamente as redes sociais e passam cerca de 2 horas por dia conectados a elas. Bom, 7 milhões, nós calculamos ser mais ou menos 11 milhões em Portugal, portanto podemos retirar novamente aqui os 10.000 adventistas. Não estamos neste mundo, não estamos dentro deste número. Concordam comigo? Colocamos-nos fora deste número, dos 7 milhões? Meus queridos irmãos, é verdade que nós vivemos neste mundo tão atual, tão virtual, e nenhum de nós se pode colocar fora deste mundo. Ninguém se pode colocar fora destes 7 milhões de portugueses que usam ativamente as redes sociais e passam cerca de 2 horas por dia conectados a elas. Nós fazemos parte deste número. Nós estamos exatamente dentro deste número. Ninguém se pode imiscuir. Talvez um ou outro que, pela sua idade ou pelo seu desinteresse total, consegue estar um bocadinho fora desta realidade. Mas sabem que a Bíblia é muito clara.
É preciso que nós saibamos perceber qual é o nosso papel enquanto comunicadores nesta terra. Será que nós podemos aproveitar melhor os meios de comunicação? Eu gostava de vos levar a um episódio que nada tem com comunicação, mas que está escrito em Mateus capítulo 24. Quando eu digo que não tem, porque ele não se associa às redes sociais, obviamente. Mas foi um discurso que Jesus fez aos seus discípulos. E como discurso não deixa de ser um discurso de comunicação. Mas o que é certo é que nós, no capítulo 24 de Mateus, nós podemos ler nos versículos 36 a 38 algo muito interessante. Diz que Jesus dizia para os seus discípulos: a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. É muito curioso que esta passagem parece não ter nada a ver com comunicação. Mas quando nós lemos todo o capítulo 24, nós podemos ver que Jesus está a explicar claramente aos seus discípulos o que é que iria acontecer, ou o que é que vai acontecer, e como é que este mundo vai terminar. Os discípulos estavam muito empenhados em guardar o seu templo e em mostrar que, se alguma vez o templo viesse abaixo, o mundo terminaria. E Jesus começa exatamente por falar no templo, dizendo que o templo iria cair, aquele templo físico. Mas há uma coisa curiosa que nós podemos ver, é que este foi um discurso profético que Jesus fez aos seus discípulos. E diante do interesse dos discípulos, Jesus vai deixar uma ideia completamente diferente. A queda do templo é uma coisa sem expressão. O que é importante é que vocês se foquem no fim do mundo, porque o mundo vai terminar. E Jesus vai falar depois, no todo o capítulo 24, nos vários ou nos diferentes sinais que terão que ter lugar antes da volta de Jesus. E quando Jesus falou do fim do mundo, disse que já houve um tempo parecido com o nosso hoje. Afinal de contas, a história repete-se. Afinal de contas, as coisas voltam a acontecer. Não há quase como que nada de novo. É verdade que nos tempos de Noé não tínhamos a questão do mundo virtual. Mas Jesus vai falar dos tempos de Noé, vai recordar os tempos de Noé como muito semelhantes àquilo que é hoje os dias, ou como serão os dias até ele voltar. E existem realmente alguns traços na história de Noé que são muito importantes para a nossa vida nos nossos dias. Naquele tempo, como nós já dissemos, não havia internet, não havia os meios de comunicação que temos hoje. Mas havia muitas outras coisas que, afinal de contas, são bem semelhantes àquelas que acontecem nos nossos dias. E a internet não é mais do que um espelhar daquilo que é o mundo atual. Nós não culpabilizamos a internet, nem dizemos que estar na internet é pecado e que jamais devemos ter internet porque o inimigo está na internet. Não é isso que eu vos quero dizer. O mundo global, o mundo virtual apenas nos mostra aquilo que é a realidade dos nossos dias. Mas olhando para a situação moral do mundo, nós podemos perceber que hoje nós estamos, de alguma forma, tão próximos daquilo que estávamos no tempo de Noé. E Deus viu-se obrigado a terminar com o mal naquele tempo, porque os habitantes da terra tinham ido longe demais. Hoje nós podemos concluir que temos ferramentas de comunicação que estão a mudar a nossa vida e o nosso comportamento. Por causa da tecnologia, já não temos privacidade. Sabem que ainda nesta semana eu fui a um determinado lugar muito rapidamente fazer uma coisa rápida. Nem meia hora, no meu telemóvel apareceu uma mensagem: diga-nos se gostou de estar neste lugar. E eu disse: mas ninguém sabe que eu vim aqui. Eu nem à minha mulher disse que vim a este lugar. Como é que é possível? Pois bem, no meu telemóvel apareceu uma mensagem: diga-nos se gostou de estar naquele lugar. Meus queridos irmãos, nós, devido à tecnologia, já não temos privacidade. E a perspectiva bíblica diz que ainda vamos ficar pior até Jesus voltar. Mas independentemente do que possa acontecer, permitam-nos voltar a relembrar algo que muitos dos que aqui estão esta manhã e daqueles que estão lá em casa sabem perfeitamente na ponta da língua. Os propósitos de Deus cumprem-se.
sempre, exatamente no tempo que Deus designou. O dilúvio, cientificamente, era improvável nos tempos de Noé. Por isso é que ele pregou durante 120 anos, pregou que iria chover e os homens consideraram que era loucura. Hoje nós podemos pregar que Jesus vai voltar e encontramos a mesma descrença. Eu diria que a descrença nos dois períodos é muito semelhante. Nós temos urgência que Jesus volte, porque nós sabemos o que é que nós temos à nossa espera. Nós sabemos o que é que Jesus nos prometeu. E realmente Ele deixou meia dúzia de frases, que só por isso já nos encanta o privilégio de pensar como é que será a eternidade. Mas aquelas meia dúzia de frases, eu não vou dizer que não correspondem à verdade, claro que correspondem, mas são frases muito sucintas daquilo que nós iremos ter na eternidade. E aqueles que amam a Jesus, e aqueles que estão apaixonados por Jesus, e aqueles que procuram viver hoje ao lado de Jesus, estão apaixonados com a ideia de que Ele venha em breve para que nós possamos viver efetivamente nesse lugar. Nós temos urgência na volta de Jesus. Porém, meus queridos irmãos, Jesus virá quando o Evangelho for pregado em todo o mundo. Esta é a grande verdade bíblica. E se há pouco nós falámos daquilo que é o mundo web, eu direi que muitas portas se vão abrindo fruto do trabalho da comunicação. É extraordinário ver o papel da AWR, uma rádio mundial adventista, que tem feito um trabalho extraordinário. E hoje, os canais de vídeo, sejam eles pela internet, ou sejam eles através do cabo ou de outras, ou por satélite, todos os mecanismos de comunicação estão neste momento apontados para a missão final. É por isso que a Igreja de Setúbal tem a transmissão de vídeo, porque tem que estar apontado para a missão final. O dilúvio veio no momento certo e a volta de Jesus virá exatamente no momento certo. E o desafio que Jesus coloca em cada um de nós é este: sede meus imitadores. É isto que Deus nos pede. Sede meus imitadores. Se Jesus viesse nos nossos dias, Ele veio há mais de 2000 anos atrás, mas imaginem que era agora o tempo de Jesus voltar à Terra pela primeira vez, de Ele nascer aqui, de se tornar homem. Com toda a probabilidade, Jesus iria usar a internet. Acham que sim ou acham que não? Acham que Ele ia fechar com a internet? Eu não tenho essa ideia. Eu considero que Jesus iria comunicar-se pela web, porque o que Ele queria era salvar o maior número de pessoas. Muito provavelmente nós iríamos ver muitas pessoas de outros continentes a estarem juntos numa live sempre que Jesus falasse. Não tenho dúvidas disso, meus queridos irmãos. Porque a tecnologia foi-nos dada por Deus para nós espalharmos a mensagem ao mundo. Sabem que quando eu entrei na igreja, ou melhor, quando eu entrei para o ministério em 1994, quando eu li a passagem que a mensagem seria pregada em todo o mundo, eu ficava a pensar, mas como é que isto será? Quer dizer, é difícil. Nós não tínhamos os meios que temos hoje. E quando em 1998, creio eu, apareceu a primeira net em Portugal, eu creio que deu para perceber como é que nós iríamos pregar o Evangelho em todo o mundo. Porque por satélite as igrejas compraram, eu creio que a Igreja de Setúbal também comprou aqueles pratos gigantes e um projetor muito antigo, e nós fazíamos disso também a captação de sinal. E a partir daí começámos a perceber como é que nós iríamos trabalhar para que todo o mundo pudesse saber que Jesus vai voltar. Por isso eu não tenho dúvidas, meus queridos irmãos, que Jesus iria usar os meios tecnológicos do nosso tempo. Mas o momento da volta de Jesus, esse momento, não necessitará da web para nada. Porque a Bíblia diz que todo o olho verá Jesus voltar. Não será pela internet. Nós não estaremos agarrados ao nosso telemóvel e dizer, mas espera aí, Jesus está a voltar. Olha, Ele está agora no continente africano, está a passar pelo continente asiático. Nada disso, meus queridos irmãos. Nós não vamos precisar do mundo web para ver Jesus voltar. O que nós precisamos é do mundo web hoje para usar todos os meios de comunicação e levar a mensagem de que Jesus vai voltar. Eu não quero ser ingrato para ninguém. Não me levem a mal. Eu não sou pastor desta igreja, portanto não estou a falar para nenhum de vós esta manhã. Estou a falar para mim em primeiro lugar.
e falarei para todos aqueles que me quiserem ouvir. Sabem que das coisas que mais me incomoda, e sou sincero convosco, que mais me incomoda, é ver a mistura das coisas que muitos de nós colocamos nas nossas redes sociais. Impressiona-me ver, por exemplo, a exposição da vida individual de muitas pessoas, esquecendo-se claramente de Jesus. Em 1992, creio eu, penso que foi esta data, saiu um livro de bolsa em Portugal, onde o seu autor escreveu algo que marcou quem leu esse livro na altura e provavelmente marcará quem leu o livro hoje. No livro ele dizia que quando ele ia às compras ou quando ele vai às compras, ele tem por hábito perguntar a Deus se Deus gosta de o ver com aquilo que é novo, com aquilo que ele está a escolher para ele. Eu creio que vocês sabem qual é o livro e sabem quem é o autor. Conhecer Jesus é tudo, do pastor Alejandro Bulhón. Transpondo este exemplo para os nossos dias, se nós perguntássemos a Jesus muito mais vezes do que aquilo que fazemos, talvez não publicássemos tudo o que publicamos. Talvez tivéssemos a coragem de perguntar a Jesus: Senhor Deus, gostas de ver o meu Facebook? Gostas de ver o meu Instagram? Gostas de ver agora o meu TikTok? Nós estamos a viver os últimos dias que antecedem a volta de Jesus, não tenham dúvidas disso. E os meios de comunicação são extremamente importantes para anunciar a volta de Jesus. Eles estão connosco para que usemos na proclamação da mensagem. Façamos o nosso trabalho porque Deus chamou-nos a sermos seus discípulos. E comunicar Cristo deve ser o nosso lema. Sabem que os outros percebem claramente quem somos por aquilo que nós mostramos. Se queremos trazer alguém a Cristo, mostremos-lhe aquilo que nós somos. É verdade que é muito mais fácil nós chegarmos ao pé de alguém e dizer: sabe quem é Jesus? Sabe qual é o dia de descanso que Jesus nos deu para nós podermos repousar? Sabe quais são as suas obrigações? Sabe qual é o código de saúde? Sabe isto, sabe aquilo? Não sabe? Então venha connosco porque eu tenho capacidade de lhe mostrar através da Bíblia. É muito mais fácil nós darmos uma série de 28 estudos e mostrar à pessoa quais são a conduta ou qual é a conduta que Deus pede de cada um de nós. Mas já imaginaram que muitas vezes estamos a falar a alguém e a pessoa que nos conhece um bocadinho mais está a pensar assim: mas aquilo que eu vejo nesta pessoa não é exatamente aquilo que ele prega. Aquilo que ele está a falar até é muito bonito, mas os outros percebem claramente quem somos por aquilo que nós mostramos. E sabem que a diferença será para sempre um sinal de esperança. E o mundo geme por esperança. Serão necessárias mudanças no nosso comportamento para que Deus nos use. E aqui incluo claramente aquilo que é o nosso mundo virtual. Não serve de muito colocarmos posts sobre o amor de Jesus na internet e depois termos um perfil que em nada se adequa com a vida que Jesus nos convida a viver. E já agora, cuidado com a acomodação. Muitos consideram que colocar uma imagem sobre Jesus, colocar nas suas redes sociais, chega para cumprir a missão. Meus queridos irmãos, Deus pede muito mais de vós. Deus espera que a nossa vida seja um exemplo. Que o nosso estilo de vida marque a diferença, tanto no mundo real como no mundo virtual. E vejam, o que não faltam são alternativas para nós podermos exercer a nossa fé. Quando eu saí de Colônia em 1994, isto só para vos dizer que já estou um bocadinho mais velho, não é? Havia nos Estados Unidos da América mais de 2.500 seitas, em 1994. Hoje seguramente serão muitas mais. Portanto, não faltam igrejas onde supostamente aquele que anda à procura pode entrar e pode tentar exercer a sua fé. E a ideia é esta, como saber qual a embarcação certa que Deus está a construir nesta terra, como foi no tempo de Noé, porque ele diz que os tempos estão-se a repetir. Então, qual é a embarcação certa onde aqueles que andam à procura, aqueles que andam a gemer por felicidade
e por esperança poderão entrar. Qual é a construção certa que Deus mandou construir nos nossos dias? O meu e o vosso exemplo no estilo de vida. A diferença que eu e vós possamos fazer nos nossos núcleos de influência. Aquilo que eu e vós bebermos e gastarmos do mundo virtual. Aquilo que eu e vós publicarmos nas redes sociais irá mostrar claramente se somos ou não somos de Cristo. E também mostrará qual o caminho que nós escolhemos. Será que os outros nas nossas redes sociais conseguem ver o amor de Jesus? Conseguem perceber que somos diferentes? Lembram-se daquilo que Paulo disse a Timóteo? Timóteo, procura apresentar-te a Deus aqui? Apresentar a Deus como? É verdade, mas primeiro Paulo disse, procura apresentar-te a Deus aprovado. E o salmista vai escrever no Salmo 18, versículo 26, dá-te com o puro, sendo puro, revelando a tua pureza. Mas com o perverso, deves reagir à altura. Meus queridos irmãos, não nos esqueçamos, da mesma forma como o inimigo conseguiu derrubar os nossos pais no Jardim do Éden, da mesma forma como ele derrubou muitos dos homens que estão inscritos na Bíblia e que nós hoje vemos, como é que é possível? Esse mesmo inimigo que tentou derrubar aqueles que viveram no passado, tentará derrubar a vossa existência. E um dos meios onde nós mais facilmente estamos a ser derrubados é no mundo virtual. Porque se estamos os quatro em casa, cada um no seu mundo virtual, eu não sei o que é que a minha mulher está a ver, ela não sabe o que é que eu estou a ver, eu não sei o que é que a minha filha está a ver e ela, por sua vez, não sabe o que o irmão está a ver. Mas estamos todos no mundo virtual. E um dos locais mais fáceis para o Senhor, para o inimigo nos tentar, é exatamente neste mundo, que é virtual. Que a misericórdia de Deus se acampe ao nosso redor. E que Ele nos ajude a melhorar, sobretudo, a perceber que a nossa vida não poderá estar prisioneira dos meios de comunicação ou de outra coisa qualquer, se quisermos estar no céu. E termino dizendo-vos que a escolha será sempre nossa. Deus já escolheu levar-nos para o céu. Agora a escolha é nossa, se queremos ou não estar no céu. E se quisermos estar no céu, nós não poderemos ser prisioneiros de nada neste mundo. E de uma maneira particular, dando enfoque ao tema de hoje, nós não poderemos estar prisioneiros de um mundo virtual. Mas usemos esses meios de comunicação, porque Jesus deu-nos essa possibilidade para mostrar ao mundo a grande paixão que vai no vosso coração por aquele que é o vosso Salvador e que marcou um encontro para muito breve neste mundo, onde todo o olho verá, para vir buscar aqueles que lhe foram fiéis desde sempre. Que o Senhor vos possa abençoar. Amém.